Irmãs e irmãos, boa noite. Como nós já dissemos na semana passada, nós fizemos uma pausa na exposição do livro de Romanos e vamos tratar de alguns assuntos temáticos, porém expositivos, sempre baseado na exposição. E nessa noite eu gostaria de tratar de um assunto, aliás, um texto bastante conhecido, bastante pregado já na comunidade, que fala sobre a contribuição financeira em 2 Coríntios capítulo 8. Abram em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1 até o 9. Nós vamos conversar um pouco a respeito da graça em ação. Nós vamos trabalhar sobre o assunto a graça em ação e como a reação humana comprova isso, comprova a graça de Deus agindo no homem, é comprovada pela pela reação humana. Então vamos lá. 2 Coríntios 8, de 1 a 9. Diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Oremos, irmãos. Ó Deus soberano, Deus de graça, nós te suplicamos, Senhor, mais uma vez nessa noite, que o Senhor nos conduza através da manifestação do teu Espírito Santo. Nós reconhecemos que a tua palavra é o sopro do Espírito, e agora pedimos que ele sopre em nossas mentes e nossos corações. Que o Senhor fale conosco e não a palavra humana. Que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, ilumine o nosso coração, para que possamos compreender verdades preciosas como essa nesse texto. Senhor, que possamos extrair o máximo das riquezas da tua palavra nessa noite, para que possamos ser edificados, transformados, salvos de nós mesmos, que nós possamos ser libertos de conceitos e preconceitos, para que vivamos de fato para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço, Pai, que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que eu te peço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 8, ele está inserido num contexto que eu gostaria de dar um pano de fundo para a gente compreender um pouco a história, os fatos que estavam acontecendo, e por que Paulo foi levado, inspirado por Deus, para escrever essa carta e especialmente esse trecho. Bom, antes de começar a falar sobre a carta, a ação de Paulo, ou do Espírito Santo para a escritura dessa carta, eu gostaria de começar um pouquinho antes, voltar um pouquinho mais no tempo, e
apresentar para vocês a história da igreja, o início da igreja cristã, da era da igreja cristã. Você consegue observar lá no relato de Lucas, no livro de Atos, principalmente no capítulo 2, você consegue ver ali a igreja sendo de fato formada, ela é enumerada ali e ela é apresentada ao mundo, a partir do capítulo 2. O que acontece antes? Acontece a movimentação de Deus num grupo de 120 pessoas, mais ou menos, dentre as quais haviam ali os 11 sobreviventes dos apóstolos, né? Os 11 apóstolos e mais algumas pessoas, num total aí mais ou menos de 120 pessoas. Ali já era a igreja, já estava formada a primeira igreja ali, era o embrião, digamos, a igreja mãe. Mas ali a ação de Deus através do seu Espírito, no dia de Pentecostes, numa pregação fantástica, fabulosa, dos 12, porque ali já não eram só os 11, já havia ocorrido a eleição de mais um apóstolo para ficar no lugar de Judas, que se suicidou, o traidor. E Matias foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Então completaram-se os 12 apóstolos. E mais as outras pessoas que estavam ali com eles, aquele pequeno grupo, eles receberam uma visita inusitada, eles receberam uma visita do Espírito, de uma forma bastante forte, poderosa, e num período de festas chamado Pentecostes, naquela época. E havia gente na cidade, de muitas outras cidades da região dali do Império Romano, muita gente visitando Jerusalém. E com aquele mover, Pedro e os demais começam a pregar em todas as línguas e idiomas daquela época, naquela região. Muitos ouviram, e então, especialmente, Deus trabalha no coração dos judeus ali que estavam presentes em Jerusalém. E muitos se convertem. E chega no capítulo 2, o relato é de que aproximadamente 3.000 almas, 3.000 pessoas se convertem. E ali então eles se agregam, essas 3.000 pessoas se agregam aos 120 pessoas que já conheceram o Senhor, já tinham testemunho, já tinham visto o Senhor, inclusive a sua ascensão, e junto com os apóstolos. Então começa ali de fato a igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ou você pode também reconhecê-la como igreja mãe, digamos assim. Era a primeira igreja militante, já formada e viva, operando na terra. Ali a igreja então é formada e apresentada ao mundo. O que acontece ali? Naqueles primeiros dias, os judeus já estavam passando uma crise muito severa, porque eles já estavam sendo perseguidos pelo império. Muitos já eram pobres, já estavam passando crises. Obrigado, irmão. E por causa dessas crises, os irmãos, se você abrir no capítulo 2 de Atos, você vai perceber no versículo 45, que aqueles convertidos ao cristianismo, judeus convertidos ao cristianismo, eles percebem a necessidade dos seus irmãos, e passava na cabeça deles coisa do tipo assim: o Senhor veio de fato, Deus encarnou, e nós vimos, e nós o ouvimos. E muitos deles foram convertidos não porque viram de fato, mas acreditaram na pregação dos apóstolos, e se converteram. E dentre essas 3.000 almas, muitos pensavam assim: bom, ele veio a primeira vez e prometeu que logo voltará, então ele vai voltar logo, e eu logo vou estar em casa, eu vou para a glória. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho, porque os meus irmãos precisam da minha ajuda. Eu vou abrir mão de todos os meus bens. Venderam fazendas, venderam casas, venderam propriedades, abriram mão do seu dinheiro, foram no banco, sacaram o seu dinheiro. E o que aconteceu? Eles serviram aos irmãos necessitados, aos judeus que se converteram ao cristianismo. Então aqueles outros judeus que tinham alguma posse acabaram vendendo, acreditando que naqueles dias o Senhor já ia voltar a segunda vez para levá-los para casa. O que aconteceu? Eles fizeram um cálculo errado do tempo. Deus é soberano, e eles ficaram sem posses, sem comida, sem dinheiro, e acabaram ficando então um número maior ainda de necessitados em Jerusalém. Isso logo no início da era cristã. O que ocorre
décadas depois, por volta de 42 a 45 depois de Cristo, o evangelho já esparrama por toda a região e outras igrejas então nascem naquela mesma, por volta ali de Jerusalém. Jerusalém continua sendo o quartel-general, digamos, o comando central das igrejas cristãs. Ali ainda habitavam os 12 apóstolos, muitos presbíteros estavam comandando ali, esparramando através de missionários, de evangelistas, por toda aquela região, em outras cidades, o evangelho, e outras igrejas eram convertidas. Agora são as igrejas chamadas de igrejas gentílicas, porque era composta não só de judeus agora, mas a sua maioria de gentios, gente que não eram judeus. Esses irmãos, no capítulo 11 de Atos, esses irmãos também ficam sabendo, através de uma visita de profetas que vieram de Jerusalém até Antioquia. E no capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 30, você vê um relato de Lucas, que ele apresenta que Ágabo, um dos profetas que subiu de Jerusalém para Antioquia, ele anuncia que para aqueles dias estava para vir uma grande fome. Então a situação já era feia, por décadas, mais de 40 anos, aqueles cristãos da Judéia ou de Jerusalém já estavam necessitados, já estavam passando necessidades, porque eles abriram mão de tudo que tinham para ajudar os outros e acabaram somando-se com os necessitados. A coisa foi se agravando ao longo das décadas, chega no ano 40, 45 mais ou menos, acontece essa predição, essa profecia, e de fato ocorreu nos tempos do imperador Cláudio, uma grande fome, para piorar a situação dos judeus convertidos lá em Jerusalém. As igrejas gentílicas, um pouco mais tranquilas, atingidas pela fome também, mas já não tinham vendido todas as suas posses, não fizeram aquele ato precipitado como os judeus na primeira década. Eles tinham posses, e eles começaram a observar e falaram assim, movidos pela graça, eles falaram, nós também vamos participar. E Ágabo profetiza isso, e Paulo recebe das mãos dessas igrejas, relatado no capítulo 11, do versículo 27 até o 30 do livro de Atos, você percebe que então essas igrejas se juntam e querem participar para ajudar os irmãos da Judéia, os seus irmãos judeus cristãos, da igreja mãe. Eles se sentiam devedores. Romanos capítulo 15 relata que esses irmãos gentios, que não eram judeus, convertidos, eles tinham no seu coração como uma espécie de dívida espiritual. É relatado no capítulo 15 de Romanos, lá no finzinho do capítulo 15. E eles sentiam essa dívida para com os seus irmãos mais velhos, da igreja de Jerusalém, como a igreja mãe. Então eles juntam dinheiro para ajudar, eles falam, nós precisamos. Se eles nos deram Cristo, que era judeu, no coração deles passava essa ideia. Nós podemos ajudá-lo, nós podemos retribuir com dinheiro, com comida e com bens para supri-los. Então eles fazem isso e mandam uma grande oferta através das mãos de Barnabé e Paulo, voltam para Jerusalém e levam essa oferta. Isso aconteceu por volta do ano 42 a 45. Paulo, então, experiente nessa situação e já orientado pelo Espírito de Deus, através dos outros irmãos mais velhos que ele não deveria esquecer dos pobres. Paulo, experiente, então, guarda isso no coração. E quando ele começa a escrever a carta aos Coríntios, ele percebe que a igreja de Corinto, ela desenvolveu-se em vários dons, tinham dons espirituais muito bons, muito desenvolvidos, porém, era uma igreja que não tinha o coração voltado para a necessidade alheia, era uma igreja que não sabia dar, era uma igreja ainda que não tinha disposição de coração. E ele então escreve esse capítulo, não só o 8, mas também o 9 de 2 Coríntios, para ensinar a igreja de Corinto a agir segundo a graça para suprir os irmãos. E ele usa isso, essa carta de 2 Coríntios foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo. Então vejam, passaram-se mais 10 anos aproximadamente, e os judeus lá em Jerusalém e em toda a região da Judéia continuavam numa hora muito difícil. Eles passavam por perseguições dos próprios judeus que continuavam no judaísmo, que expulsaram eles de casa, tomaram suas posses, confiscaram seus bens e ainda levaram tudo o que eles tinham e deixaram eles com uma mão na frente e outra atrás. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre, necessitada.
Paulo então ensina aos coríntios, é isso que nós vamos estudar nessa noite. Ele ensina aos coríntios como poder participar. E ele faz esse incentivo. Porque a igreja de Jerusalém, ainda a história, o fato naquela época de Paulo, no ano 56 ainda, era uma situação bastante difícil e que se agravou cada vez mais com a pressão romana, cobrando impostos cada vez mais altos de todas as cidades pertencentes à região do Império Romano, e aí os judeus ainda ficaram numa situação cada vez pior, estavam realmente necessitados. Bom, nesse texto, como pano de fundo, eu gostaria também, além de posicionar vocês dentro da história, eu gostaria de dizer para vocês que nesse trecho que nós lemos, há uma palavra, que é a palavra mãe, a palavra que mais aparece nesse texto, de 1 a 9 do capítulo 8, é a palavra graça. A palavra graça aparece nesses 9 versículos 5 vezes. A primeira vez, aliás, antes de falar quando ela aparece, o que significa o termo graça? Qual é a tradução no original grego? O termo graça, traduzido do grego charis, significa recompensa. Também significa simpatia. Ela é uma palavra bastante diversificada, usada em várias situações. Então significa recompensa, significa simpatia, também significa apoio, ou favor, ou benefício a alguém necessitado. Também significa honra, ou privilégio, como uma oportunidade de servir alguém, de fazer alguma coisa honrosa por alguém. E é exatamente esse a primeira vez que ela aparece no versículo 1, que nós vamos ver agora, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz, em primeiro lugar, que a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, ou seja, foi um privilégio que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. A primeira vez que ela aparece, então, mostra que é uma graça que veio de Deus, a origem da graça é Deus, e Ele deu essa graça, Deus deu para as igrejas da Macedônia. Quem eram as igrejas da Macedônia? Tessalônica, Bereia e Filipos, 3 cidades onde haviam várias igrejas. Essas igrejas que pertenciam à região da Macedônia, elas estavam sendo trabalhadas pela graça de Deus, e elas viram a oportunidade de servir aos irmãos necessitados como uma honra, como um privilégio. Então, Deus agiu nas igrejas da Macedônia, e a resposta deles foi participação. Foi contribuição, foi ação. Segunda vez que ela aparece, você encontra no versículo 4, que fala da graça, agora da graça dos próprios macedônios, para com os santos necessitados. No versículo 4 diz que essa graça, que eles entenderam como graça, os macedônios, de participar da assistência aos santos. Então a graça trabalhou na igreja da Macedônia e eles agiram, percebam novamente, eles agora agiram em favor dos seus irmãos da Judeia que estavam necessitados. Eles queriam, versículo 4 diz, que eles quiseram participar dessa assistência. Terceira vez que aparece, está no versículo 6, aí já mostra a graça de Deus na vida de um homem líder chamado Tito. E Tito, pela graça de Deus na vida de Tito, aplica através da graça para os irmãos da igreja de Corinto uma ajuda para que eles entendam como fazer a arrecadação financeira. A graça de Deus na vida de Tito aplica essa graça ensinando os irmãos, ali no versículo 6, para que eles pudessem levantar, que começaram essa graça, mas que eles continuassem. Então Tito está ali para incentivar e para orientar. A quarta vez que aparece está no versículo 7, aqui já é a graça dos próprios coríntios, que Paulo ensina, que essa graça na vida da igreja dos coríntios, da igreja de Corinto, para com
qualquer um irmão necessitado, essa graça, ela devia abundar, ela devia se manifestar, como eles manifestaram a graça através de outros dons. Por exemplo, eles tinham o dom da fé, eles tinham o dom da palavra, eles tinham o dom do saber, versículo 7 ainda, né? Tinham o dom do cuidado, do amor, e Paulo diz, abundem também nesta graça. Qual é esta graça? A graça de contribuir financeiramente. E por último, você vê o grande exemplo de Jesus Cristo, no versículo 9, que ele diz a graça, Paulo relata a graça de Jesus Cristo para com todos os crentes de todas as épocas. A manifestação de Deus em Cristo, e pela sua graça ele se fez pobre, para que nós fôssemos, por amor que ele teve por nós nos tornássemos ricos, ou seja, filhos de Deus, por causa da graça na vida de Jesus. Ele expressa essa graça em ação. Então, para resumir, todas essas passagens, você percebe que todas elas indicam ação, atitude, indicam que a graça agiu e eles reagiram. De alguma forma, eles foram operantes, eles não ficaram de braços cruzados. Nem Deus ficou, nem Jesus ficou como grande modelo, e as igrejas assim imitam a ação da graça de Deus em suas vidas. Então vamos ao texto. Agora nós vamos ver então a graça em ação, focando na contribuição financeira, que na verdade eu vou usar o termo contribuição, mas você pode substituir por serviço na igreja de qualquer espécie, qualquer tipo de serviço na igreja, seja contribuição financeira, seja ensino, seja oração, seja assistência aos santos, seja assistência aos doentes, manutenção do salão, limpeza do salão, qualquer outro serviço dentro da esfera da igreja cristã. Eu vou tratar como termo contribuição, mas você entende que é qualquer serviço que a gente faça dentro da nossa igreja local, ok? É assim que a gente vai observar esses versículos daqui para frente. Então vamos lá. Versículo 1, a gente percebe que a graça faz da contribuição um privilégio. Estou repetindo o que eu já disse, estou reforçando. A contribuição ou o serviço de qualquer espécie dentro de uma igreja, ela é operada pela graça, e Paulo diz no versículo 1, que Deus concedeu essa graça às igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, aqui significa que a graça torna a participação no serviço da igreja um privilégio, uma honra, não um peso. Se algum irmão faz algum serviço na igreja com peso, com fardo, em murmuração, não com alegria, de uma maneira indisposta, arrastada, amarrada, não é a operação da graça. É melhor que nem faça, porque não é a operação da graça. A manifestação da graça faz com que o irmão, ou a irmã, ou o membro de uma igreja, ele haja de uma forma em alegria, em honra. Ele percebe que aquilo foi dado uma oportunidade de Deus para ele fazer alguma coisa para o bem daquela sua igreja, de onde ele tem sido alimentado, onde ele tem sido suprido, onde ele tem sido orientado, e ele tem sido recebido nos braços do Pai através da extensão da igreja. Então ele age olhando para aquele serviço, ele abraça aquele serviço de coração, e ele faz de coração, porque ele sabe, ele percebe que aquilo é uma honra, é um privilégio e não um fardo. É uma honra concedida por Deus. Então, primeiro ponto, a graça de Deus faz da contribuição ou do serviço um privilégio. E Deus é a fonte de toda a graça que opera em nós. E nós vamos chegar lá num ponto, lá na frente, que você vai ver que sem Deus, você não consegue fazer o serviço cristão com graça, olhando como um privilégio, em amor, consistentemente, persistentemente, fielmente,
dia após dia, sem parar, sem a graça, não vai conseguir fazer. Né? Então tá. Segunda manifestação da graça, ela, no versículo 2 agora, a segunda manifestação, ela, a graça faz do serviço ou da contribuição um paradoxo. A contribuição, na verdade, na vida cristã, ela é paradoxal. O que significa isso? Significa que ela vai contra o raciocínio lógico. A conta que nós fazemos matematicamente, ela não é considerada no reino de Deus. Por exemplo, versículo 2, Paulo diz, porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, eles estavam passando uma tribulação. A tribulação, o que é uma tribulação? Você sabe o que significa a palavra tribulação? Significa sofrimento, significa perseguição, dor, não é isso? O que a dor gera? Tristeza. Racionalmente falando, sim, não é? O que a dor gera em você? Tristeza. Normalmente seria isso. Mas ela é paradoxal, porque Paulo diz que eles estavam sofrendo tribulação, e não pouca, mas muita prova de tribulação, mas eles manifestaram abundância de... Leiam comigo, o que eles manifestaram? Abundância de alegria. É um paradoxo. Não cabe no raciocínio humano. Segunda manifestação, ou segunda paradoxo que você encontra no versículo 2, é que eles, macedônios, passavam por uma profunda pobreza. E olha os superlativos, percebam os superlativos, né? Primeiramente ele diz que muita prova de tribulação. Então não é uma tribulaçãozinha, digamos assim. É muita tribulação. E eles manifestaram abundância de alegria. Olha o superlativo também, muita alegria, não pouca, muita alegria. Agora, Paulo diz que eles eram profundamente pobres, ou seja, não tinha nem onde cair morto, é o termo que nós usamos, né, mais popularmente. Muita pobreza, mas o que eles manifestaram? A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, Paulo propositalmente, ele coloca esses termos aqui, de uma maneira superlativa, de uma maneira exagerada, para mostrar que não foi pouca essa contribuição, que eles não tinham condição nenhuma, matematicamente falando, recursos nenhum, para fazer isso, mas eles o fizeram. E fizeram de uma maneira tão grande, que foi uma manifestação assim, paradoxal. Foi algo muito além do que poderia ser compreendido. Então, a gente percebe que é no sofrimento que as virtudes cristãs mais se afloram. É na hora da dor que a gente mais reparte com o outro aquilo que nós não temos nem para nós. Mas a gente consegue, pela graça, superabundar de uma maneira que nós não entendemos, em vários aspectos, não só em dinheiro, não só em contribuição financeira. Aliás, isso é uma coisa que acontece na humanidade em geral, não só no cristianismo. Quando você percebe, por exemplo, aquele grande tsunami que ocorreu na Tailândia alguns anos atrás, Tailândia, se eu não me engano, o grande tsunami matou milhares de pessoas. Mas você percebe a solidariedade da raça humana ali, tentando ajudar, dentro do possível e mais do que do possível. Eles fizeram muito, eles se manifestaram essa generosidade. É na hora da dor que a gente mais participa, digamos assim. É na hora da dor que é mais manifestada. E é o que Paulo está dizendo aqui. Então, os macedônios não deram do que lhes sobrava, preste atenção, eles não deram do que lhes sobrava, mas eles deram apesar do que lhes faltava. Isso é paradoxo, isso é incompreensível, isso foge do raciocínio normal, humano. Eles não tinham nem o básico, mas ainda assim repartiram o que tinham. Normalmente, se você vai falar com alguém do mundo,
ele vai falar assim, não, mas se você, espera aí, o normal é que se você não tem, você não pode participar. Como é que você vai ajudar, sendo que você nem tem? Bom, eu vou ter que ligar para algum dos macedônios para perguntar como é que faz, porque eles fizeram. Existe uma ação aqui. Isso movido pela graça. Pela graça. Terceira manifestação, ou terceira ação da graça, você encontra no versículos 3 e 4. Aqui agora, Paulo diz que a contribuição ou serviço também é transcendental e voluntária. Ou seja, ele diz no versículo 3, porque eles testemunham Paulo está falando, eu testemunho, meus irmãos coríntios, eu testemunho, eu vi com os meus próprios olhos, eu testemunho, que na medida de suas posses, das posses dos macedônios, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo está dizendo assim, eles, além de entender, os macedônios, além de entender que a participação é uma honra, é um privilégio, e eles não queriam perder isso, eles também deram sacrificialmente, eles colocaram a mão no bolso, não pegando o que sobrava, eles não fizeram a conta, eles não fizeram cálculo, mas eles deram mais do que tinham e mais do que podiam, não pela razão, mas por fé. Eles agiram por fé. Eles descansaram nas promessas de Deus. Eles acreditaram na pregação de Paulo, que dizia que mais bem-aventurado é dar do que receber, e Paulo diz que quem disse isso é Jesus. Nós não achamos isso nos evangelhos. Paulo diz que foi Jesus que falou. Talvez numa conversa em particular com Paulo. Mas Jesus falou, segundo Paulo. Então eles acreditaram nisso. E assim eles o fizeram. Então isso transcende o que nós normalmente achamos. Foi um grande sacrifício, porque eles não sabiam se no dia seguinte eles iam ter dinheiro para comprar pão para a família. Mas naquele momento, no dia em que eles receberam a notícia da necessidade dos irmãos da Judéia, eles simplesmente contribuíram, com tudo que tinham, sacrificialmente. E mais do que isso, eles não foram pressionados a fazer isso. Ninguém colocou um revólver na... Paulo não chegou assim e falou assim, é o seguinte, macedônios, se vocês não contribuírem financeiramente, eu vou orar aqui e vou pedir para Deus derramar fogo do céu, vai queimar todos vocês. Paulo não fez isso. Eles não foram pressionados de forma nenhuma, pelo contrário. Paulo relata que eles foram voluntários e eles discutiram com Paulo, aqui no versículo 4, parece que Paulo chegou neles e falou assim, macedônios, calma aí gente, pega leve, olha a situação de vocês, peraí, vamos deixar para outras igrejas, tem outras igrejas, Corinto é uma igreja rica, vamos ver se os irmãos de Corinto, eles fazem Roma é uma igreja forte e quem sabe mais abastada do que vocês não, vocês são muito pobres. O versículo 4 diz assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então eles fizeram voluntariamente. Eles falaram assim, Paulo, nem você como apóstolo, grande apóstolo Paulo, tem direito de nos deixar de fora dessa. Você não vai me deixar de fora dessa. Nós vamos participar sim. Eles decidiram, pedindo com muitos rogos. Então, essa é a ação da graça. Em quarto lugar, aí no versículo 5, você percebe que a contribuição é fruto de consagração a Deus. Aqui está a raiz da operação da graça. Porque Paulo diz assim, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que é que você percebe aqui? Você percebe que, em primeiro lugar, há uma necessidade de nós, como cristãos, estarmos nos consagrando a Deus, estarmos nos relacionando com Deus. Quando você, quando nós estamos cheios de Deus, nos relacionando com Deus, nós não vamos ficar olhando para a situação, nós não vamos ficar fazendo contas, nós não vamos estar investigando para ver se é uma causa nobre ou não.
Nós não vamos estar aí fazendo outras coisas racionalmente, mas nós vamos ser usados pelo Espírito de Deus, agindo pela graça na nossa vida, movidos pela ação de Deus. Deus, esse relacionamento que eles tinham com Deus, eles entendiam que Deus havia feito algo grandioso por eles, entregando o seu Filho para que salvasse a eles, para que eles fossem salvos por meio da entrega do Pai, que entregou seu Filho para morrer na cruz por eles. Eles entenderam isso, então esse relacionamento com Deus fez com que eles agissem primeiro na vertical e depois na horizontal. Aí eles esparramaram, os irmãos entenderam por que eu fiquei contente. É a dificuldade de saber qual é horizontal e vertical, eu me confundo. Na vertical primeiro, depois esparramou na horizontal. Então, sem essa ação de Deus, os irmãos, a igreja, ou o membro de igreja, ele começa bem, ele vai bem até um certo ponto, mas depois ele não continua, ele não consegue, ele não evolui, ele não cresce nessa graça. Ele estaciona, ele começa a reclamar, ele pode até fazer, mas ele vai fazer com peso, com fardo, com desânimo, com má vontade. E ele não vai, ele vai ficar olhando os outros. Ah, porque só eu estou fazendo, por que o outro também não faz? E ele começa a ter esse problema. Por quê? Porque ele não está cheio de Deus. Ele não se entregou a Deus. O seu relacionamento com Deus está fraco. Quando o relacionamento com Deus é fraco, ele não faz para o Senhor, ele faz para as outras pessoas baterem palma para ele, ou para satisfazer o seu próprio coração, para a sua própria glória. Aí ele não vai longe não, ele vai parar no meio do caminho, uma hora ele para, não vai conseguir ir longe. Agora, quando ele faz para Deus, porque ele está se entregando primeiro a Deus, ao Senhor, ele vai fazer por toda a sua vida, enquanto Deus operar na vida dele, enquanto ele estiver ligado a Deus, ele vai fazer e vai progredir naquilo. Ele vai crescer nessa graça. Então esse é o quarto ponto. A contribuição é fruto de consagração, é a prova da generosidade. É quando nós também operamos, provando que eu tenho um relacionamento com Deus, eu sirvo os meus irmãos. Também é isso que ele diz aqui. E ele termina o versículo 5 dizendo, pela vontade de Deus. Então, não só... No começo do versículo 5, você percebe que Paulo fala, não somente fizeram como nós esperávamos. Alguém espera isso de você, alguém espera isso de mim. O meu serviço, a minha contribuição, a tua contribuição, o teu serviço. Alguém espera, os irmãos esperam. Mas antes de nós entendermos que é os irmãos que esperam isso de nós, você precisa entender, e eu preciso entender, que essa é a vontade de Deus. E quando eu faço isso, eu estou fazendo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu participe, que eu contribua, que eu sirva, que eu possa fazer o que for possível em prol da minha comunidade, da minha igreja. É isso que Paulo fala aqui no versículo 5. Em último lugar, em quinto lugar, versículos 6 e 7, a graça de Deus opera através da contribuição e do serviço de forma progressiva em sua prática. Paulo diz no versículos 6 e 7, que Tito vai ajudá-los nessa graça, para que eles completem a graça. Não é só ficar na vontade. Ah, eu tenho vontade de ajudar os meus irmãos. Então ajuda, por que você não ajuda? Vocês vão falar isso para mim, né? Ué, lógico. Então é ação. Tito estava ali para orientá-los. Olha, faz assim, faz assado. Tito foi lá para ajudar. E no versículo 7... Paulo diz assim, como porém, em tudo manifestais superabundância. Quer dizer, a igreja de Corinto tinha dons. Tinha o dom, que ele menciona aqui, o dom da fé. Eles superabundavam no dom da fé. Eles superabundavam no dom da palavra, no dom do saber, ou seja, do conhecimento. Eles superabundavam no cuidado, no amor. Então Paulo diz também nessa graça, qual é essa graça agora? A contribuição, o serviço, superabundem também nessa graça. Ou seja, vocês precisam progredir. Paulo está querendo dizer o seguinte, não só fica na vontade, na intenção, mas precisa ser completada, precisa ser praticada, precisa ser levado a cabo.
E como acontece também nos outros dons, por exemplo, às vezes a gente compara muitos dons que a gente evidencia bastante em todo domingo aqui, são os dons dos nossos músicos, né? Os talentos aqui, né? Os que tocam e os que cantam. Quanto mais eles fazem isso, mais eles vão progredindo, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, eles vão ficando cada vez melhores naquilo. Da mesma forma, todo o serviço cristão também evolui, também progride, conforme a gente exercita. O exercício daquilo vai consolidando cada vez mais, e vai fazendo com que eu cresça cada vez mais naquela graça. Nesse caso aqui, na graça da contribuição. E você aplica também para qualquer tipo de serviço na igreja. Quanto mais você faz na graça, ligado ao Senhor, entregando-se primeiro ao Senhor, entendendo que é um privilégio, quanto mais você vai fazendo isso, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai fazendo aquilo natural. Chega um ponto que você vai falar: eu quero ajudar mais, meu irmão, o que mais eu posso fazer? Foi mais ou menos o que os macedônios fizeram, pedindo com muitos rogos a Paulo: Paulo, eu quero servir, Paulo, eu quero contribuir, Paulo, não me deixe de fora desse serviço. É isso. E Paulo encerra, nos 2 últimos versículos, 8 e 9, apresentando 2 modelos. Na verdade é um, que é um modelo maior, que é no versículo 9, que é o modelo de Jesus Cristo. Mas ele começa no versículo 8 dizendo assim: eu não estou falando para vocês como se fosse uma lei, em forma de mandamento. Eu não estou dando ordem para vocês. Eu não estou pegando vocês pelo pescoço, amarrando uma corda e puxando vocês para vocês contribuírem. Eu não estou forçando vocês. Eu não estou aqui dando uma ordem. Isso não funciona na vida cristã. Tudo na vida cristã funciona pela graça de uma maneira livre, voluntária, espontânea. Senão, não é pela graça. Se não é pela graça, não funciona. E ele diz: não vos falo na forma de mandamento, versículo 8, mas para provar pela diligência de outros. Quem são esses outros? Para provar a ação diligente dos macedônios, a vossa sinceridade do amor, se vocês realmente amam. Eu estou fazendo uma comparação. Às vezes a gente pensa, né? E a gente aprende isso. Não é bom comparar um filho com outro, isso não fica bem dentro de casa, isso machuca. Ah, você devia ser como teu irmão mais velho, que ele faz tudo direitinho, você é um estabanado. Você não pode falar isso para o teu filho. Mas aqui Paulo fala para a igreja. Ele fala assim: eu estou comparando vocês com a igreja dos macedônios. Por quê? Porque os macedônios eram pobres e vocês, coríntios, vocês são ricos. Vocês têm condições de fazer uma contribuição sobremaneira maior em relação ao dos macedônios. Vocês podem fazer. Então eu quero provar vocês, ou provar para vocês. E ele diz, aí ele diz no versículo 9, ele fecha esse trechinho, né? Não a perícope toda aqui, né? Eu não vou fechar, porque vai até o capítulo 9, o contexto aqui sobre finanças, sobre a contribuição financeira. Mas ele, fechando esse trechinho que nós estamos estudando, ele apresenta agora o exemplo de Jesus. E ele diz que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele fez um resumo bastante rápido do que ele fala lá em Filipenses. Acompanhem comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo também falando aos filipenses, e é mais ou menos o que ele está falando aqui aos coríntios, no versículo 9, ele está apresentando lá aos filipenses, de uma maneira um pouco mais detalhada, essa ação de Cristo, essa graça de Jesus, ou o exemplo de Jesus. E ele diz lá, a partir do versículo 5, do capítulo 2 de Filipenses, até o versículo 11, eu não vou ler todo, mas ele diz assim, resumindo, Paulo diz o seguinte, você acompanha com os olhos esse texto, você vai perceber, em primeiro lugar, que Paulo fala aos filipenses, que Cristo doou o seu tudo, por assim dizer, né? Não dá para um Deus doar o seu tudo, não, é impossível, porque esse tudo, não dá para calcular um tudo, ele não tem limite, porque para dizer que é um tudo, existe um limite,
e Deus não tem limite. Então, ele doou-se a si mesmo. Aqui, do versículo 6, do capítulo 2 de Filipenses, até o versículo 8, mostra a doação, a humilhação de Cristo. Ele deixou a sua glória de Deus, como Deus, não teve como usurpação o ser semelhante a Deus, o ser Deus, mas ele não abdicou da sua divindade. Ele simplesmente não agiu como Deus durante 33 anos. Ele agiu em algumas situações, mas ele abriu mão de, digamos assim, parte da sua glória, É difícil até explicar. Mas ele não lançou mão daquilo que ele poderia fazer como Deus. Ele se esvaziou, se tornou homem, ou seja, ele se sacrificou, e ele se esvaziou, e ele então fez isso, ele doou o seu tudo. Ele doou o mais precioso que ele tinha, a sua vida e a sua própria glória. Ele abriu mão da sua glória. Se a gente pudesse trazer isso em linguagem humana, é óbvio que eu não estou dizendo que é possível equacionar isso em linguagem humana, porque é algo divino. Mas para nós entendermos, é isso, ele se deu por inteiro. Cristo se deu por inteiro. É esse o exemplo que Paulo está dando aos Coríntios. Cristo se fez pobre, ou seja, ele se esvaziou da sua glória. Em segundo lugar, Paulo diz aos Filipenses que Cristo fez isso em sacrifício misturado com alegria. Vocês conseguem entender isso? Claro que não, eu também não, ninguém consegue. Como que consegue fazer um sacrifício alegre? Mas é isso que Paulo diz. Paulo diz que ele se entregou porque ele sabia que Deus, no versículo 9, Deus haveria de exaltá-lo novamente sobremaneira, dar-lhe de volta a sua glória, colocá-lo de volta no seu trono, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo. E então, o que acontece? Paulo está dizendo assim, havia uma mistura de sentimentos no coração de Jesus, homem. Ele fez um ato dolorido, tanto que ele sente dores, que ele chega a chorar, ele chega a suar sangue, nos momentos que antecederam a sua crucificação. Houve um sofrimento tão intenso que é incalculável. A medicina explica isso, mas é algo muito, 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 muito dolorido, aquilo que Jesus experimentou. Mas essa experiência de dor também estava misturado com gozo, com alegria, porque Jesus diz em João capítulo 4, versículo 34, ele diz assim, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a vontade daquele que me enviou é que eu vá para a cruz. Quando ele fala aquilo lá atrás, em João 4, versículo 34, ele está apontando para a cruz. Ele está falando, eu vou para a cruz em alegria, porque a minha alegria é obedecer até morte, e morte de cruz, é o que está relatado aqui em Filipenses, ao meu Pai. Fazendo isso para o meu Pai, eu estou extremamente alegre, feliz e satisfeito. Então este era o sentimento que havia no coração de Jesus. E como é que Paulo aplica esse texto aos Filipenses? Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faça um sacrifício em alegria, sinta-se como uma honra, faça isso em alegria. Esvazie-se, sirva. Jesus veio para servir aqui, o relato de Paulo aos Filipenses está dizendo assim, Jesus veio para me servir, para te servir. Ele se fez homem, ele se fez pobre por amor de nós, para que nós fôssemos ricos. Agora voltando ao texto de 2 Coríntios 8, versículo 9. Cristo se fez pobre, porque por amor ele queria nos fazer ricos. Em primeiro lugar, ele teve alegria em servir ao Pai. Em segundo lugar, ele teve alegria em salvar a sua igreja. E ele faz isso em prazer. Então esse exemplo, Paulo pega, lá, voltando ao 2 Coríntios 8, Paulo pega e diz assim, é isso que vocês têm que olhar, é para Cristo. E no versículo 8, Paulo quer dizer assim,
os macedônios olharam para Cristo e imitaram Cristo. Então, igreja de Corinto, olhem para Cristo e imitem Cristo. É isso que vocês devem fazer. Essa é a aplicação. E fechando então, há algumas aplicações que a gente pode extrair desse texto, para nós aqui. Seria o seguinte: em primeiro lugar, a gente entende que a graça de participar dos serviços da sua igreja local, a graça de participar dos serviços da sua igreja local, independe ou não depende de suas aptidões e de suas posses. Não depende do que você sabe fazer ou do que você tem. Segundo o que nós aprendemos dos macedônios, não depende não. Não depende do que você, das suas aptidões, das suas coisas que você sabe fazer, e não depende das suas posses. Mas a graça de participar dos serviços da sua igreja local depende sim de um coração disposto e voluntário. Depende sim de uma consagração sua, minha, primeiramente ao Senhor Jesus Cristo e depois aos meus irmãos. Não depende do tanto de dinheiro que eu tenho no banco para ser generoso. Aliás, mais generosos muitas vezes são aqueles que têm menos do que os que têm mais. Porque os que têm mais, muitas vezes só dão o que sobra. E você, a exemplo da viúva pobre também, você conhece o relato nos evangelhos, a exemplo dos macedônios, a viúva pobre, também quando ela deu as suas 2 moedinhas, jogou no gasofilácio, fez um barulhinho bastante pequeno em relação aos outros, que davam bastante dinheiro, que eles chegavam a ouvir aquele estrondo, né? Muitos chegavam ali e abriam o saco assim, cheio de moeda, e despejavam no gasofilácio e faziam aquele barulhão, aquele monte de moeda. Aí chegou aquela viuvinha, no fim da fila, pegou e tuc, 2 moedinhas. Jesus falou assim: ela deu muito mais do que todos eles, porque ela deu tudo o que tinha. O que quer dizer isso? Ela deu de coração. Ela deu de coração. Então é isso. Depende muito mais da minha disposição de coração, depende muito mais da minha consagração a Deus. E talvez seja esse o motivo, porque há uma briga, né, de muitos teólogos aqui, para saber, no Novo Testamento permanece o dízimo, não permanece o dízimo, acabou o dízimo, não acabou o dízimo, uma luta. Irmãos, não precisa, se o Novo Testamento não fala muito de dízimo, esquece. Precisa de voluntariedade de coração, precisa de graça, precisa de generosidade. Quando você é generoso, você não vai fazer conta, é 10%, é 12%, é 11%. Não, você dá. O Novo Testamento não tem parâmetros matemáticos, não dá parâmetros matemáticos nenhum. Muitos brigam e dizem, mas permanece a lei do Velho Testamento, e Jesus até disse que continua. Tudo bem, se você quiser usar esse critério, problema seu. Mas não há parâmetros no Novo Testamento. O parâmetro é, seja generoso. Esse é o parâmetro. Faça de coração, com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria, não quem dá amarrado, emburrecido, entristecido, amargurado de coração. Não, esse Deus não ama. Deus ama quem dá com alegria, com disposição. Então não há parâmetros, talvez seja esse o motivo, né? Bom, o mundo pergunta para nós, quanto ele possui? Cristo pergunta, como ele usa o que ele possui? O mundo pergunta para nós, quanto que ele deu? Cristo pergunta, como ele deu? O mundo leva em conta a quantidade de dinheiro dada. Cristo considera o homem e seus motivos. Qual é o motivo que eu estou dando? É para a minha glória? É para eu ficar bonito na foto com os meus irmãos? O cara é generoso, hein? Ou é para a glória de Deus? Para a glória dele. Em segundo lugar,
a aplicação que a gente tira desse texto também, baseado no versículo 5, se você ver a primeira parte, olhar a primeira parte do versículo 5 desse texto, ele diz que não somente fizeram como nós esperávamos. Isso significa, aplicando para nós hoje, que a igreja espera isso de você. A igreja espera isso de cada membro. A igreja, os irmãos, os membros da sua igreja, dessa igreja, e os seus líderes, como Paulo diz, nós esperávamos isso dos macedônios. Como nós esperamos isso de vocês também, ó Coríntios. Como nós esperamos isso também de vocês, ó ICCG. Nós esperamos isso de você. Então ele diz que há uma esperança. O povo de Deus espera a minha, a tua participação. Em qualquer serviço. De coração. Com disposição. Com pontualidade. Com qualidade de serviço. O corpo espera a justa cooperação de cada membro. Você lembra que nós estudamos há um tempo atrás? Efésios capítulo 4, versículo 16. Fala que o corpo espera, sim, essa manifestação ou a participação, a justa participação de cada parte, de cada membro. Está falando de individualmente. Às vezes a gente não participa, não faz nada, a igreja continua indo, né? A igreja continua indo. Por quê? Porque tem muita gente operando. Então eu não preciso. Vou ficar de braço cruzado aqui, né? Enquanto todo mundo remando, todo mundo suando a camisa, e eu estou de boa, né? Mas chega um momento que isso pode causar desmotivação nos outros, porque a sobrecarga uma hora chega. Às vezes pessoa que está fazendo, o outro não faz nada. E ele fazendo, o outro acostumou. Já que esse aqui está fazendo, ele faz por amor, deixa ele fazer então, ele faz com prazer. Então deixa ele ter prazer. Eu vou ficar aqui de braço cruzado. Não! Isso não é vida cristã. Você é convertido. Se você pensar nisso, você é convertido mesmo, irmão? Olha no espelho e conversa com Deus. Senhor, o Senhor ganhou meu coração. Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor não tem interesse nenhum em servir a minha igreja local. O Senhor me salvou, Senhor. Conversa com Deus. A sobrecarga não é boa, por isso existem muitos membros. Cada membro fazendo a sua justa cooperação, não fica pesado para ninguém, fica bom, não é mesmo? Fica bom. Quando o marido chega em casa, ajuda a lavar a louça, fica bom, não é? Quando a mulher no fim de semana, o marido está cansado, ela ajuda a lavar o carro, fica bom, não é mesmo? É assim que funciona. Em terceiro e último lugar, os macedônios, desculpa o exemplo tão tolo, né? Bom, os macedônios não quiseram saber o porquê das necessidades dos outros irmãos lá da Judéia. Vocês viram que eles não queriam saber? Não quiseram nem saber. Mas por que será que ele está passando necessidade, hein? Será que ele comprou um tênis novo, muito caro? Será que ele gastou, foi numa festa, comprou um vestido novo para a mulher, gastou, ficou endividado, agora não tem comida em casa? Então eu não vou ajudar. Não, os macedônios não tiveram esse cuidado, né? Eles foram muito descuidados, né? Isso chama-se generosidade. Então, os macedônios não quiseram saber o porquê das necessidades do outro, mas quiseram resolver o problema. Isso eles queriam, resolver o problema. Cristo resolveu o nosso problema. Ele não quis olhar para mim e falar assim, o Newton não merece. Vocês não merecem. Cristo simplesmente veio e resolveu o meu e o teu problema. E assim a gente deve fazer com o meu irmão necessitado. A questão de desequilíbrio financeiro, a questão de disciplina eclesiástica faz parte também, mas isso é um outro caso. A questão de fome, necessidade extrema, tem que ser resolvida. Tem que ser resolvido. Nós não podemos deixar uma família passar fome. Ainda que seja um desequilíbrio financeiro. Nós não podemos deixar uma pessoa sem um medicamento que ela precisa tomar, porque ela gastou o dinheiro de uma forma errada, ainda assim ela não pode ficar sem remédio. Se é minha irmã, se é meu irmão em Cristo, eu vou comprar o remédio para ela. Eu devo comprar o remédio para ela. Então nós precisamos aprender a dar e servir incondicionalmente, independentemente dos outros servirem ou não.
às vezes o outro lá não está fazendo nada. Por outro lado, né, se na segunda aplicação, a falta da ação de alguém pode produzir desmotivação nos outros, claro, pode. Por outro lado, eu quero incentivar aqueles que estão fazendo. Eu quero dizer assim, então, não olhe para aquele que está preguiçoso. Não olhe para aquele que não é fiel a essa ordem do Senhor. Não olhe para aquele que é negligente. Olhe para Cristo. Faça. Independente do outro do teu lado estar fazendo ou não, mas faça de uma forma, hein? Faça em amor, faça pela graça, faça com gratidão, sabendo que é um privilégio, sem murmuração, porque senão é melhor você também não fazer. Faça em amor, com disposição de coração, sem reclamar. Ok? Esse é o ensino de Paulo. Vamos guardar isso no nosso coração. Vamos participar da mesa do Senhor agora. Eu gostaria de abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que nos orienta em como participarmos da mesa do Senhor. Hoje temos esse privilégio, não é? Participar da mesa do Senhor, participarmos da ceia do Senhor. Vamos praticar essa ordenança e Paulo diz assim, a partir do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, nós vamos fazer isso nessa noite em memória de Jesus, lembrando a grande salvação que Ele nos concedeu, pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo partido por nós. Nós vamos fazer isso em lembrança. Agora ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, se pela inspiração do Espírito Santo, Deus tocou no seu coração e você se sente indigno por algum pecado, veja bem, a indignidade aqui é por conta de pecado que você tem certeza que você cometeu. Se você tem essa certeza no seu coração, e se você não tem paz de participar da mesa do Senhor, então amém, não participe. Caso contrário, participe e mais ainda, participe com alegria. Ainda que você tenha essa convicção de pecado, mas você fez um pacto no seu coração entre você e Deus, que você imediatamente, após sair daqui, vai tratar do assunto, vai resolver o problema, vai confessar o pecado, vai deixar o pecado. Se você tem essa disposição de coração também, eu digo para você, participe, porque o arrependimento já começou no teu coração e você já está limpo, de certa forma. Então participe, vamos participar, vamos orar em primeiro lugar e vamos participar da mesa do Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos, Senhor, porque aprendemos a exemplo dos macedônios e também da operação do teu Espírito nas igrejas primitivas, na igreja mãe lá da Judéia. Aprendemos também a disposição que a tua graça nos oferece de participarmos da assistência aos santos e de contribuirmos de alguma forma no serviço da igreja local. Pai, nós te pedimos que não só essa palavra fique teoricamente no nosso coração e na nossa mente, mas que o teu Espírito aplique em nossas vidas, para que todos os membros da ICCG possam ser ativos, participativos, possam ser frutíferos no serviço, em todo tipo de serviço, e que essa igreja manifeste a abundância de dons, a abundância de serviço, com alegria, para a glória do teu nome. Senhor, nós te pedimos isso, no nome santo, no nome do nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. Amém.